A janela fechada por dentro. O relato de um prédio sem moradores. O edifício abandonado na esquina da Rua 9 de Julho sempre foi um ponto cego na paisagem. Um bloco cinza e esquecido entre prédios comerciais modernos, com janelas empoeiradas e muros pichados, como se o tempo tivesse desistido dele. Há mais de uma década fechado, ele passou a servir de abrigo para o silêncio. Mas o silêncio nunca é completo, principalmente à noite. E foi por isso que a empresa de segurança contratou Jonas, um vigilante solitário, acostumado a rondas em locais inóspitos, para vigiar aquele imóvel que, oficialmente, não abrigava ninguém. Na primeira semana, Jonas achou que seria só mais um turno entediante. Câmeras com imagens paradas, corredores vazios, salas com móveis cobertos por lençóis encardidos. Mas algo começou a incomodá-lo já na terceira noite. Sempre por volta das 2 da manhã, o sensor de movimento do andar 7, um dos mais altos, era ativado. Ele subia pelas escadas escuras com a lanterna tremendo na mão, fazia a ronda completa e não encontrava nada. Absolutamente nada. E ainda assim, o alerta seguia piscando. Certa madrugada, ao subir novamente para o andar 7, algo chamou sua atenção. Uma das janelas estava entreaberta. A janela do fim do corredor, a mesma que, pelas plantas do prédio, nem deveria poder ser aberta por dentro, já que o ambiente era lacrado e sem acesso. Jonas achou que talvez estivesse se esquecendo de trancar, ou que alguém havia conseguido entrar, embora fosse quase impossível. Ele a fechou com força, trancou o trinco de segurança e desceu. No turno seguinte, o mesmo sensor disparou. Ele subiu com mais pressa, corpo tenso, olhos varrendo cada sombra. E lá estava a janela, aberta novamente. O trinco girado por dentro, nenhum vidro quebrado, nenhuma pegada de invasão. Apenas o vento frio da madrugada soprando por uma abertura que não fazia sentido. Nos dias seguintes, Jonas começou a monitorar com mais rigor. Trocou a tranca, instalou um cadeado interno, reforçou a trava com fita adesiva industrial. Na noite seguinte, ao subir mais uma vez, encontrou tudo como tinha deixado. Cadeado no chão, fita rasgada em tiras, janela escancarada. Mas o que o congelou foi o que encontrou ao lado da moldura. Marcas de unhas. 4 arranhões paralelos, longos, fincados no concreto, como se alguém tivesse se agarrado ali tentando entrar ou sair. Ele relatou o ocorrido à central da empresa. Pediram que mantivesse a calma, que não inventasse histórias, que podia ser algum vândalo ou um animal. Jonas sabia que não era. Instalou uma câmera no corredor e posicionou o monitor no térreo, próximo à sua estação. Na madrugada seguinte, não houve alerta no sensor, mas algo estranho aconteceu. O vídeo do andar 7, por volta das 2h12 da manhã, começou a apresentar interferência. Imagem granulada, estática, tremores. Durante 3 minutos nada era visível. Então, no exato instante em que a imagem voltou, a janela estava aberta novamente. Ninguém foi visto. Nenhuma presença registrada. Mas o detalhe mais perturbador veio depois. Ao revisar o áudio da gravação, Jonas percebeu que os microfones haviam captado um som baixo, constante, quase imperceptível. Ao amplificar, ouviu uma respiração. Regular, fraca, mas real. Alguém, ou algo, respirava do lado de dentro, ao lado da câmera, no momento em que a imagem falhou. A empresa retirou o equipamento no dia seguinte, alegando defeito. Jonas pediu para ser transferido. Seu pedido foi negado. Na semana seguinte, ele abandonou o posto e nunca mais foi visto. Dizem que o andar 7 permanece trancado. Dizem também que, mesmo sem sensores, seguranças novos escutam o barulho da janela batendo de madrugada. E alguns relatam algo ainda mais desconcertante. Dizem que, em noites de chuva, se você parar na calçada em frente ao prédio, olhar com atenção para o último corredor do 7º andar, poderá ver uma figura de pé, imóvel, ao lado da janela. Um vulto que não se move, mas que parece observar. Ninguém sabe quem ou o que está ali, mas a janela continua se abrindo, sempre por dentro, sempre à mesma hora, como se esperasse por alguém.
como se chamasse por alguém. E quem escuta esse chamado, nunca mais volta a ser o mesmo. A entidade que dorme no corredor, quando a família para de negar. Tudo começou com desenhos. Rabiscos infantis feitos com lápis de cor e folhas arrancadas de um caderno escolar. No início, a mãe achou bonitinho. O filho de 5 anos representava a casa, a família, o cachorro, o céu, a árvore do quintal. Mas em quase todos os desenhos, havia um detalhe estranho. Sempre no fundo, perto da porta do corredor, uma figura escura, alongada, sem rosto. Quando perguntada, a criança dizia que era o homem que mora no chão do corredor. Ela afirmava isso com naturalidade, como quem fala de um vizinho ou de um parente distante. O pai ria, a mãe desconversava, mas a figura continuava aparecendo, noite após noite, papel após papel. O comportamento da criança mudou sutilmente. Começou a evitar o corredor depois das 7 da noite. Dormia com a luz acesa. Certa noite, foi encontrada tentando empurrar a cômoda contra a porta do quarto. Disse que o homem estava se mexendo demais, que ele não gosta de ser olhado. A partir daí, pequenos acontecimentos começaram a se acumular. Objetos caíam sozinhos nas prateleiras próximas ao corredor. Umidade surgia apenas naquela parte da casa, mesmo sem nenhum cano visível. O cachorro da família, antes alegre e barulhento, passou a evitar a região. Ele parava na entrada do corredor, rosnava para o vazio e recuava com o rabo entre as pernas. Na 6ª noite consecutiva em que a criança acordou gritando, os pais decidiram instalar uma câmera de monitoramento. Não contaram ao filho, apenas a posicionaram discretamente no canto do corredor, voltada para a entrada dos quartos. As primeiras noites passaram sem registro relevante. Apenas imagens estáticas, ruídos baixos, sombras comuns da noite. Mas na 4ª gravação, algo mudou. Às 3h47 da madrugada, o sensor de movimento foi ativado. O vídeo mostrou um apagão inexplicável das luzes do corredor por 4 segundos. Quando a imagem voltou, havia algo no chão. Uma silhueta escura, em posição fetal, deitada de lado, exatamente no meio do corredor. O tempo do vídeo indicava apenas 9 segundos antes de desaparecer. Mas o mais perturbador veio da análise quadro a quadro. Enquanto a entidade estava ali, os ponteiros do relógio da cozinha, visíveis ao fundo, pararam completamente. A casa inteira parecia suspensa no tempo. A mãe desmaiou ao ver a gravação. O pai apagou o vídeo e tentou convencer a esposa de que era um defeito, uma interferência, algum tipo de falha digital. Mas algo dentro dela já havia mudado. Na manhã seguinte, encontrou o filho deitado de bruços no chão do quarto, murmurando. Quando se aproximou, ele sussurrava para si mesmo: "Se eu ficar de lado, ele não me vê. Se eu ficar de lado, ele não me vê." As unhas estavam quebradas de tanto arranhar o chão. Eles procuraram ajuda espiritual. Visitas de padres, médiuns, benzedores. A entidade parecia resistir a tudo. Um dos médiuns, experiente em casos considerados extremos, saiu da casa com a pele pálida. Disse que nunca havia sentido uma presença tão antiga. Não era um espírito comum. Era algo mais primitivo. Algo que nunca foi humano. Naquela mesma noite, a família decidiu dormir em um hotel. Quando voltaram, encontraram todos os móveis do corredor virados para a parede. Como se alguém, ou alguma coisa, não quisesse mais ser visto. A criança, ao entrar, disse apenas: "Ele ficou bravo porque fomos embora." Dias depois, os pais se depararam com mais um desenho. O último. Nele, a figura escura estava sorrindo. Pela primeira vez, tinha uma boca. Um arco largo, desproporcional, que atravessava todo o rosto. E no papel, abaixo do desenho, a criança havia escrito: "Agora ele sabe que vocês sabem. Hoje a casa está vazia." Passa-se na frente dela e sente-se um peso estranho no ar. A imobiliária tenta vendê-la há meses, mas ninguém permanece mais de 15 minutos na visita. Os novos vigias se revezam a cada turno. Todos relatam ruídos vindos do corredor, como se alguém respirasse fundo ali.
como se algo, ainda deitado, estivesse apenas esperando. A pergunta que resta não é mais quem é essa entidade. A pergunta é: quanto tempo ela pode ficar ali, imóvel, antes de decidir se levantar? Frequência Proibida. O programa que só vai ao ar às 3h33. Victor trabalhava como operador técnico numa rádio comunitária de interior. Desses estúdios pequenos, escondidos atrás de comércios, com transmissões que mal alcançam 20 quilômetros. Era um jovem discreto, apaixonado por frequências, gravações antigas e equipamentos analógicos. Certa tarde, ao organizar um lote de fitas deixadas por um radialista aposentado, encontrou uma sem identificação, sem etiqueta, sem data, sem capa. Apenas um nome rabiscado à caneta no fundo do plástico. Não reproduzir às 3h33. Curioso, Victor levou a fita para casa. Seu toca-fitas era antigo, mas ainda funcionava perfeitamente. Decidiu não arriscar de noite e ouviu durante a tarde seguinte. O conteúdo parecia ser um programa de rádio antigo, possivelmente dos anos 80, com uma vinheta que lembrava programas de variedades noturnas. A introdução era informal, seguida por músicas obscuras e longas pausas no áudio, mas algo estava errado. As vozes soavam abafadas, distantes, com ecos artificiais que não condiziam com a tecnologia da época. E havia trechos em que ninguém falava nada por longos minutos, como se o locutor tivesse esquecido que estava no ar. Victor achou tudo muito estranho, mas decidiu fazer o que o aviso sugeria: escutar às 3h33. Não sabia o porquê daquele horário específico, mas não resistia à provocação. Na madrugada seguinte, sozinho, colocou os fones, rebobinou a fita e deu play no exato segundo marcado. Nos primeiros minutos, tudo parecia igual. Vinheta, ruídos de fundo, música fora de tom. Mas então, a fita mudou. As palavras começaram a se reorganizar. As frases, antes desconexas, passaram a formar perguntas. As pausas entre os blocos se tornaram intervalos de silêncio absoluto, como se a própria fita estivesse respirando entre as falas. Victor parou de conseguir prever o conteúdo. O locutor começou a narrar coisas específicas. Primeiro descreveu uma rua, depois uma casa, depois um quarto, e então disse: "Você está sentado em frente ao gravador, as luzes estão apagadas, sua mão treme, está sozinho, mas sente que não está." Victor tirou os fones, parou a fita, o coração disparado, ligou todas as luzes, tentou convencer a si mesmo de que era apenas coincidência, uma sugestão genérica. Mas algo dentro dele dizia que não era. Tentou dormir, mas teve pesadelos com sons distorcidos, vozes sem rostos e interferências atravessando a escuridão. Na noite seguinte, decidiu converter a fita para digital, buscando algum padrão. Isolou os canais de áudio, filtrou ruídos, acelerou trechos em reverso. No canal esquerdo, entre camadas de chiado, encontrou uma sequência de sons semelhantes a sussurros. Ao amplificar, pôde ouvir com nitidez. Eram nomes, datas, coordenadas e, por fim, seu nome completo. A última frase não era dita, mas murmurada diretamente em seu ouvido esquerdo. "Você ouviu! Agora eles sabem!" Victor parou tudo, jogou a fita fora, desconectou o equipamento. Mas mesmo sem ela, começou a escutar a vinheta do programa no silêncio do quarto, como se estivesse em loop, vindo de lugar nenhum. Certa madrugada, acordou com o rádio da cozinha ligado sozinho, mesmo sem pilhas. No volume mínimo repetia: 3h33, sintonize, você prometeu. Desesperado, contou tudo a um amigo engenheiro de som. Levaram o arquivo convertido a um professor universitário especializado em acústica. O laudo foi inconclusivo. O especialista alegou que havia frequências sobrepostas que não podiam ser reproduzidas por aparelhos convencionais. Algumas estavam em espectros inaudíveis ao ouvido humano, mas ainda assim causavam reações físicas: taquicardia, suor, náusea. Disse que era como se a gravação tivesse sido feita para provocar algo específico no corpo de quem escuta.
Uma frequência proibida. Uma ativação. Victor mudou de cidade, desconectou-se da rádio, quebrou os aparelhos. Mas de tempos em tempos, durante a madrugada, o som retorna. Não mais em aparelhos. Agora ele o escuta no ambiente, no quarto, no teto, na própria mente. Uma frequência que não desliga. Uma estação que nunca deixou de transmitir. Que aguarda, que reconhece, que escolhe. E ela começa sempre no mesmo minuto, às 3h33, quando o mundo dorme e os sons que ninguém mais escuta ganham permissão para atravessar. Quando os programas esquecidos voltam a ser ouvidos. E quando você percebe que, às vezes, basta escutar para que eles saibam onde você está. O caso da tranca marcada. Alguém ou algo quer entrar. O sítio ficava a 40 minutos da cidade mais próxima, numa área de mata densa e estrada de terra. Um lugar afastado, silencioso, cercado por árvores altas e uma sensação constante de isolamento. A família comprou o terreno com a promessa de tranquilidade, fugir do barulho, do estresse, das redes sociais, das notificações. Apenas paz e natureza. Mas a paz durou pouco. Na segunda semana começaram os sons. Tudo começou com estalos na madeira durante a madrugada. A princípio, atribuíram ao clima, à dilatação das vigas, ao barulho natural de uma casa rústica. Mas os estalos não vinham do teto ou das paredes. Vinham da porta da frente, sempre da tranca. Como se alguém colocasse a mão ali. Como se testasse o trinco devagar. O barulho era ritmado, como dedos tamborilando o metal. Sempre por volta das 3 horas da manhã. Sempre o mesmo som. Sempre do lado de fora. O pai levantava, ia até a porta, acendia as luzes externas e não via nada. Nem pegadas, nem rastros, nem movimentos. Mas o som voltava na noite seguinte. E na outra. Até que, certa madrugada, ele decidiu esperar no escuro, em silêncio, sentado no sofá com um bastão de ferro nas mãos. Quando o barulho recomeçou, ele se aproximou da porta sem fazer ruído. Encostou o ouvido contra a madeira e ouviu. Era claramente uma respiração. Lenta, profunda, contínua. Como de alguém de pé do outro lado, imóvel, com o rosto colado na porta. Abriu com força, pronto para atacar. Não havia ninguém. A luz da varanda acendeu automaticamente com o sensor de presença. Nenhum animal, nenhuma alma. Mas o que ele viu fez o sangue gelar. A tranca estava marcada. 4 arranhões profundos, paralelos, como garras metálicas, rasgavam a madeira ao redor da fechadura. Os cortes eram limpos, retos, como se algo extremamente afiado tivesse sido pressionado ali com raiva. Marcas que não estavam lá no dia anterior. Marcas que começaram a se multiplicar nas noites seguintes. Tentaram reforçar a porta. Colocaram travas extras, correntes, madeiras cruzadas. Mas cada noite trazia algo novo. Marcas em locais diferentes, sons mais agressivos. Como se a coisa lá fora estivesse perdendo a paciência. O filho mais velho começou a sonhar com alguém batendo à porta. Um homem sem rosto, com os dedos longos demais. No sonho, ele não falava. Apenas tocava a tranca com insistência, sem parar, como quem esperava ser deixado entrar por cansaço. Decidiram instalar câmeras de segurança. Posicionaram uma em cada ângulo da entrada. Na manhã seguinte à instalação, ao revisar as gravações, notaram uma falha de exatamente 2 minutos, entre 3:04 e 3:06. Tela preta. Nenhum dado. Quando a imagem voltou, a tranca estava diferente, o trinco dobrado para fora, e no batente, marcas de dedos feitos com algo semelhante a carvão. Cada dedo tinha 2 falanges a mais do que o normal. E o pior, o sistema registrou que a tranca havia girado sozinha, por dentro. Eles começaram a dormir com móveis contra a porta. Chegaram a colocar pregos nas molduras para fixar tábuas de contenção. Mesmo assim, ouviam o barulho metálico da tranca se movendo sozinha à noite. Como se uma força invisível girasse o mecanismo, testando cada limite imposto. Um dia, ao acordar, encontraram a porta destrancada. Nenhum sinal de arrombamento.
Nenhum objeto fora do lugar, nenhum som durante a madrugada. Apenas a tranca aberta. E um detalhe que ninguém notou de imediato. As correntes estavam do lado de fora da casa. Tentaram fugir. A van da família não funcionava. A bateria havia sido drenada sem motivo. O carro reserva teve os pneus cortados. Decidiram pedir ajuda por rádio. Sinal interrompido. Só estática. A tranca girou na frente deles, às 3 em ponto, devagar, de maneira quase teatral, como se estivesse sendo manipulada por mãos invisíveis. O pai correu e girou o trinco de volta, trancando a porta. Mas já era tarde. Algo estava do outro lado. E agora sabia que havia medo dentro da casa. Foram resgatados por vizinhos no dia seguinte, alertados pela falta de contato. A casa estava intacta, mas todos os dispositivos eletrônicos haviam sido apagados, os cabos das câmeras cortados, a madeira da porta coberta de marcas, a tranca girando lentamente sozinha enquanto os resgatadores entravam. Ninguém conseguiu explicar. Não havia sinais de invasão, nenhum ser vivo capturado. Mas a tranca ainda gira, até hoje, mesmo sem ninguém dentro da casa. A última transmissão da babá eletrônica. Marina e Eduardo eram pais de primeira viagem. Tinham um filho de 7 meses, dormia bem, saudável, tranquilo. Como muitos casais jovens, viviam uma rotina atribulada. Trabalho, cansaço, responsabilidades. Quando surgiu a necessidade de uma viagem rápida a trabalho, decidiram deixar o bebê com a avó por apenas uma noite. Para garantir tranquilidade, levaram consigo a babá eletrônica com monitor de vídeo e áudio. Mesmo à distância, queriam acompanhar cada movimento do filho. O aparelho, moderno, permitia comunicação em tempo real, visão noturna e captação de áudio ambiente. Um conforto para pais ansiosos. Uma ferramenta para a paz de espírito. Pelo menos era o que imaginavam. Na primeira noite no hotel, Marina deixou o aparelho ligado ao lado da cama. O quarto estava em silêncio. O monitor mostrava a imagem em preto e branco do berço. O bebê dormia. Respirava calmamente. Tudo parecia normal. Por volta das 2h47 da manhã, Marina acordou assustada, sem saber o motivo. Instintivamente, olhou para a tela. O bebê ainda dormia, mas algo a incomodava. A câmera estava levemente desfocada. Um tipo de névoa preenchia o fundo do quarto. Pensou ser embaçamento da lente. Passou alguns segundos tentando ajustar o brilho da tela sem sucesso. Eduardo, já acordado, tentou tranquilizá-la. Disse que era cansaço, paranoia, efeito da luz. Então a névoa se moveu. Foi sutil. Um deslocamento lento, como fumaça sendo sugada por um ponto fixo. Mas o movimento não fazia sentido. Não havia vento, nenhuma corrente de ar. O padrão da névoa era contrário ao comportamento natural. E então veio o som, um leve chiado. Algo que parecia uma interferência digital, mas que se transformava aos poucos em algo mais articulado. Uma vocalização incompleta. Marina aproximou o monitor do rosto. A imagem ficou mais clara. Havia uma sombra no canto esquerdo do quarto. Algo escuro, imóvel, encostado na parede, distante do berço. Não se movia, mas estava ali. Quando Marina ligou o áudio, ouviu um segundo som. Um tipo de sussurro abafado. Uma voz grave, modulada, que não combinava com nenhum aparelho da casa. Ligaram imediatamente para a avó. O telefone tocou várias vezes antes de cair na caixa postal. Tentaram de novo. Nada. O monitor, ainda ligado, mostrou um novo detalhe. O bebê havia virado o rosto. Agora encarava o canto da parede onde a sombra estava. Seus olhos não piscavam. A boca entreaberta, como quem escuta algo com atenção. E então, algo mudou. A câmera, que antes era estática, começou a oscilar. A imagem tremia em intervalos, como se alguém estivesse mexendo no aparelho. Mas Marina sabia que estava fixo à parede. A sombra se moveu. Uma oscilação breve, um passo lento. E então, a câmera apagou. Tela preta. Nenhum sinal. O som foi substituído por uma frequência contínua,
aguda, insuportável. Marina gritou. Eduardo correu para o telefone do hotel, exigiu ajuda, tentou mais uma vez ligar para a mãe, e dessa vez alguém atendeu. Mas não era ela. Uma voz masculina respondeu, fria, sem emoção. Disse apenas, o bebê está dormindo, não o acorde, e desligou. Quando chegaram à casa da avó, encontraram a porta destrancada, luzes apagadas. O bebê estava no berço, dormindo. A avó sentada na poltrona com os olhos abertos, mas sem reação. Não reconhecia ninguém. Repetia a mesma frase. Ele só queria que eu ouvisse. A polícia foi chamada. O relatório indicou um possível surto psicótico. Nada foi encontrado na casa. Nenhuma entrada forçada. Nenhuma falha elétrica. Mas a babá eletrônica havia sido removida da parede e deixada no chão, com a lente virada para cima. O aparelho estava em perfeito estado. Só não funcionava mais. Toda tentativa de reinício levava a uma imagem congelada. O canto escuro do quarto. Sem bebê, sem móveis, apenas escuridão. Marina nunca mais usou nenhum equipamento de monitoramento. O bebê cresceu com marcas leves na lateral do rosto como pequenos arranhões. Médicos diziam ser dermatite. Ela dizia que ele se mexia demais. Eduardo, calado desde aquela noite, desenvolveu insônia. Acordava sempre no mesmo horário, 2h47, e escutava. No quarto escuro, no silêncio total, uma frase que não sabia de onde vinha, mas sempre era a mesma, sempre no mesmo tom. Ele ainda está assistindo. O apartamento 709, o inquilino que nunca saiu. Lucas precisava de mudança. Depois de anos vivendo em repúblicas e kitnetes, encontrou no apartamento 709 a oportunidade perfeita para recomeçar. Um prédio antigo, mas conservado, silencioso, com um preço surpreendentemente acessível para o tamanho e localização. O porteiro, um senhor de idade já cansada, lhe entregou as chaves sem entusiasmo. Não disse muito. Apenas avisou que, se precisasse de algo, o interfone nem sempre funcionava. Aparentemente, cabos antigos demais para a troca. Lucas não se importou. Só queria paz. Na primeira semana, tudo parecia dentro do esperado. Paredes com cheiro de tinta fresca, janelas rangendo com o vento, vizinhos quietos. Até que começaram a chegar as cartas. No segundo dia, 5 envelopes com o nome de alguém que ele nunca ouvira. André C. Duarte. No terceiro, mais 3. Algumas novas, outras com datas antigas. Ele pensou que fosse o antigo morador e entregou tudo na portaria. O porteiro apenas assentiu. Não tocou nos envelopes. Disse que deixasse em cima do balcão. E completou com a voz baixa. Pode deixar aí. Ele sempre volta. Lucas ignorou o comentário. Naquela noite, ao arrumar o armário embutido do quarto, encontrou caixas. 2 delas. Sem tranca, sem identificação. Dentro, pastas com documentos, contas antigas, fotos. Em todas elas, o nome André. Mas havia algo errado nas imagens. A mesma pessoa aparecia em todos os cômodos do apartamento, como se alguém tivesse feito um catálogo metódico da própria vida ali. Fotos dele no sofá, na varanda, na cozinha, algumas impressas, outras reveladas em papel antigo. Mas o que incomodava era o fundo, sempre vazio. Como se ele fizesse questão de mostrar que estava só, em todas, menos uma. A última imagem estava guardada num envelope separado, manchada por algo que parecia ferrugem. Nela, André estava de pé, no banheiro, e no espelho, uma silhueta escura aparecia atrás dele. Não estava em foco, mas era alta demais, disforme, e tinha algo nos olhos, algo que não era reflexo. Lucas queimou a foto, tentou dormir, e então os ruídos começaram. Móveis sendo arrastados, portas abrindo, passos, sempre durante a madrugada, sempre vindo do corredor interno que ligava o banheiro à sala. No início, achou que era paranoia, depois, achou que era encanamento, até ver a marca no espelho, uma mancha embaçada, na altura dos olhos.
como o vapor da respiração de alguém parado ali por tempo demais. Ele limpava, ela voltava, sempre com um padrão circular, como se alguém observasse do lado de fora, do lado do espelho. Certa noite, acordou com o som da porta do armário se abrindo. Devagar, arrastando. Foi até lá com o celular em mãos. Não havia nada. Apenas as caixas. Mas agora havia uma nova carta sobre elas, com o nome dele, endereçada a Lucas. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Você está no meu lugar. A partir dali, o ambiente mudou. A temperatura oscilava sem motivo. O interfone tocava sozinho às 3h17 da manhã. Quando atendia, só havia uma respiração lenta do outro lado. Chamadas anônimas. 3 toques na porta sem ninguém no corredor. O mais assustador veio ao tentar registrar uma reclamação com o síndico. Ao mencionar o apartamento 709, o homem parou de escrever. Olhou fixamente para Lucas e disse: "Esse número não existe. O prédio vai até o 708. Lucas insistiu. Levou o homem até a porta do apartamento. Mostrou o número fixado em bronze. O síndico congelou. Disse que aquela unidade estava fora da planta original, que fora construída como depósito e convertida sem autorização. Que nunca teve morador fixo, pelo menos oficialmente. Na noite seguinte, Lucas acordou com o som do interfone. Não atendeu, mas o telefone fixo tocou. Uma voz grave, baixa, distante disse: "Você precisa sair." Eu não saí, nunca saí, e não quero companhia. Depois disso, a linha caiu. Os móveis começaram a aparecer fora do lugar. As fotos nas paredes mudavam de posição. O rosto dele nas selfies saía borrado, enquanto um vulto escuro aparecia cada vez mais nítido no fundo. No final daquela semana, Lucas abandonou o apartamento. As chaves foram deixadas na portaria. Ninguém voltou a morar ali. Mas vizinhos relatam luzes acesas à noite, silhuetas na varanda e sons de passos vindos do interior do 709, mesmo com a unidade oficialmente fechada. Ninguém mais recebe cartas. Mas o porteiro jura, toda manhã, encontrar um envelope sobre o balcão da portaria, sempre com o mesmo nome, sempre com a mesma caligrafia, sempre vazio. André C. Duarte, 709.